2 dias atrás eu publiquei um vídeo sobre o Fable 5 falando como ele realmente era incrível, ele foi um divisor de águas. E ele foi um divisor de águas tão grande que o governo dos Estados Unidos decidiu bloquear ele em todas as suas utilidades para qualquer pessoa. Olha que coisa louca. Isso acaba de mudar a forma com que você utiliza a inteligência artificial e qualquer outra pessoa. Porque quando o poder está na mão deles, eles realmente percebem que faz a diferença. Mas quando isso está na mão de várias pessoas, talvez não seja tão bom assim. E isso que aconteceu agora, que eu vou mostrar pra você, é um grande divisor de água. Porque hoje, os Estados Unidos mandou bloquear o acesso do Fable 5 e o Mythos, praticamente, em todos os lugares do planeta. E o modelo mais avançado do Anthropic acabou de sair do ar. E talvez o que acabou de acontecer não foi somente um lançamento ou uma caída de um modelo de inteligência artificial. Agora, acabou de acontecer uma coisa muito mais difícil de se lidar, que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. Os modelos daqui pra frente possivelmente não vão ser mais lançados, eles vão ser autorizados. E nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o que aconteceu em 3 partes diferentes. A primeira parte, o que realmente aconteceu para esse modelo ser banido? Será que ele era bom demais para nós meros mortais? Segunda coisa, por que isso realmente aconteceu? E terceiro, o que você precisa fazer para não construir a sua carreira, o seu negócio ou os seus sistemas em cima de uma inteligência artificial que pode simplesmente desaparecer amanhã. Porque esse caso não é sobre o cloud, é sobre poder. É poder ter acesso, é poder ter liberdade e é poder escolher quem vai poder realmente utilizar a inteligência artificial mais forte do mundo. Se você quer conhecer um pouco mais de inteligência artificial sem medo, sem hype, sem dependência cega, se inscreva aqui no canal e a gente vai falar não somente de ferramentas, vamos falar de pensamento, vamos falar de estratégias e vamos falar de sistema. Fechou? Então, bora pro vídeo. Agora aqui na tela do computador, dá uma olhada que coisa louca isso. O governo dos Estados Unidos, de segurança nacional, emitiu uma diretiva de controle de exportação para suspender todo o acesso ao Fable 5. O que acontece aqui? Eles soltaram o Fable 5 numa fase de testes. E o que aconteceu? O Fables, na categoria Mythos, ele é a inteligência artificial mais forte que existe. Só que ele é como se fosse um cachorro. Realmente o Mano Devin estava certo nesse aspecto. Ele é um pitbull. E aí, ao invés deles soltarem um pitbull sem coleira, eles colocaram uma focinheira, que seria o quê? A questão do Fable 5. Quando eles fizeram isso, eles fizeram com que o Fable 5 tivesse uma forma de safeguard. Esse safeguard que eles chamaram era como se fosse um retrocesso mediante ao que o usuário pedia. Então isso evitava com que ataques fossem mais delicados, evitava com que ele fizesse coisas mais perigosas, porque quando eles lançaram o Mythos 5 e eles disponibilizaram para 150 empresas dos Estados Unidos, ele acabou encontrando diversos problemas até no sistema de energia, de hidrelétrica, no sistema de comunicação, bancários, grandes empresas. Então foi uma inteligência artificial que realmente acabou encontrando vários problemas críticos. E quando eles colocaram o Fable 5 para o público normal, colocaram eles com essa tal focinheira e essa tal coleira. O próprio CEO da Anthropic, o Dario Amodei, disse exatamente isso, que eles tinham que fazer esse tipo de ajuste, mas eles foram obrigados, que eles não gostariam de ter cortado o acesso para todo mundo. O problema foi exatamente o seguinte: alguma empresa conseguiu meio que desbloquear esses safeguards que eles estavam fazendo e começaram a fazer alguns ataques, começaram a buscar algumas coisas um pouco mais obscuras, digamos assim. E isso é um grande problema, porque imagina que você tem uma inteligência artificial muito boa, sem controle, invadindo sistemas de segurança, invadindo sistemas de eletricidade, vários tipos de coisas que podem acontecer que são extremamente perigosas e que podem colocar a vida de milhões de pessoas em risco. Então, o ponto foi que o governo, quando ele percebeu isso, que poderia ser incontrolável, teve algumas pessoas que mostraram que conseguiram desmembrar isso daí, e o governo recebeu uma notificação que algumas empresas e algumas pessoas, alguns hackers conseguiram desbloquear esse safeguard que eles colocaram. Eles tiveram que banir isso em qualquer país do mundo. Então hoje, no sábado, praticamente, quando você foi abrir o seu Fable 5 para fazer alguma coisa, viu que realmente você não conseguiria fazer, você não tinha mais acesso, e é por conta disso. Faz 2 dias, praticamente 3 dias que eles lançaram e acabou acontecendo esse tipo de coisa. Eles fizeram um post exclusivo lá no X. Se você for hoje tentar abrir qualquer coisa desse aspecto, você vai perceber que você realmente não consegue, você simplesmente é delegado por uma outra inteligência artificial.
a Anthropic disse acreditar que esse jailbreak, que era como eu estava comentando com vocês, citado pelo governo, era restrito e bloquearia os recursos de segurança de cibernética da Mythos em apenas algumas instâncias específicas e não universal. Então o que isso significa? Que significa que se o usuário estivesse pedindo para montar uma bomba, ele ativava esse safeguard, que é esse jailbreak. Porém, se ele pedisse outras coisas normais, ele iria conseguir usar tranquilamente ali o Fable 5 na sua capacidade, entre aspas, máxima. Só que alguns hackers, alguns terroristas cibernéticos, eles tiveram a pachorra de conseguir desbloquear isso e começar a atacar algumas instituições. Automaticamente, o governo conseguiu identificar esse tipo de coisa e, ao invés de tentar lidar com isso, ele simplesmente barrou o acesso de tudo isso e bloqueou todas as contas existentes ao uso desse tipo de ferramenta. Claro, você pode usar o Opus, você pode usar outras inteligências artificiais como foi. Só que o Fables você não vai ter acesso por enquanto. E olha que coisa louca, realmente, a Anthropic chegou em um outro patamar, em um outro nível, na qual nunca nenhuma outra empresa sonhou, porque a OpenAI nunca passou por isso, o Grok nunca passou por isso, o DeepSeek nunca passou por isso, somente a Anthropic passou por isso. Então realmente esse modelo faz coisas inacreditáveis como eu e você não conseguimos, talvez até mesmo mencionar ou administrar. E para você ter uma noção, aqui no X, esse post foi feito exatamente 00:50 de hoje, faz praticamente 10 horas que isso aconteceu e já teve 58 milhões de visualização esse post da Anthropic dizendo que simplesmente eles decidiram tomar essa restrição e agora vão ter que trabalhar para ver como é possível voltar o acesso normalmente para as pessoas que assinaram e fizeram esse tipo de migração. É muito importante que a gente tenha uma ideia do que está acontecendo agora. Por que tiraram o Claude do ar? Não é realmente uma pergunta. A pergunta principal é: quem tem o poder de decidir qual inteligência artificial você pode ou não pode usar? Porque a IA não é só mais um chatbot. Isso realmente era algo que todo mundo pensava no início, mas agora a IA começa a programar, analisar código, encontrar vulnerabilidades, criar sistemas, operar como pessoas, como agentes em específico. Ela deixa de ser somente uma ferramenta e vira até uma capacidade um pouco mais estratégica em qualquer empresa. E é exatamente isso que a gente precisa tomar um pouco mais de contato e um pouco mais de cuidado. O que eu quero falar aqui pra você com esse vídeo é que aonde a maioria vai errar na análise, eles vão dizer que isso é censura, outros vão dizer que isso é somente segurança nacional, que atuaram e atacaram todo mundo do planeta praticamente, e outros simplesmente vão dizer que é uma jogada da empresa para economizar com computação, porque nós vimos que a estrutura de tokens foi muito mais elevada do que qualquer outra inteligência artificial que a gente já tenha usado por aí. Mas isso mostra que a nossa fronteira de entrada, mesmo com algumas categorias de tecnologias mais acessíveis, como chip, defesa, nuvem, a cibersegurança, energia, agora os modelos, não tá brigando mais para quem tem um chatbot ou para quem programa melhor. A briga agora é justamente para ver quem tem um acesso privilegiado para a primeira inteligência artificial com maior potencial. Porque pensa comigo, se você tem um controle de cibersegurança com uma inteligência artificial como o Mythos ou como o Fable 5, você tem uma vantagem e é privilegiado contra uma empresa que tem a cibersegurança protegida pelo Opus 4.8, por exemplo. E isso realmente faz muita diferença. Quando a questão é a internet e as coisas acontecem muito rápido, para uma empresa conseguir atacar outra é muito mais rápido e muito mais devastador, muitas vezes. A lição que fica aqui pra gente, ela é simples e desconfortável ao mesmo tempo. O futuro da IA talvez não seja realmente estar dividido entre a IA de quem usa ou quem não usa. O futuro talvez esteja dividido entre as pessoas que tenham acesso realmente às inteligências artificiais melhores, com versões ilimitadas, e o que elas realmente conseguem fazer isso. Imagina os grandes governos, as empresas, os laboratórios, até alguns parceiros aprovados ali por baixo das mesas, que tenham acesso ao Mythos 5 e simplesmente o público que tem acesso a um Opus 4.8, um Haiku, um Sonnet da vida. Isso realmente não é sobre dinheiro, isso não é sobre dados, isso é ter mais acesso a mais inteligência. E agora que você ficou até esse vídeo aqui, eu vou te passar 3 dicas práticas para que você não sofra mais com esse tipo de coisa ou que você realmente esteja preparado para caso isso vá acontecer futuramente. Então a primeira dica prática é: nunca construa o seu negócio dependendo de um único modelo. Não importa se é cloud, não importa se é ChatGPT, não importa se é Gemini, não importa se é qualquer outro. O modelo não é a fundação, o modelo é o fornecedor de gestão da sua empresa. Então, o fornecedor mudar o preço, limite, política, acesso à privacidade, coisa assim do tipo, não pode matar o seu sistema. Porque se um modelo desse sai do ar e ele era a fonte central
geral do seu sistema, toda a sua empresa vai morrer junto. Agora imagina se é uma empresa de cibersegurança, imagina se é uma empresa de elétrica, se é de água, se é um banco. Entende como isso realmente é extremamente primordial e importante? Então sempre tenha backups e tenha outras inteligências artificiais que você tenha dentro da sua empresa, mas não todas com controle total e não todas somente isolada. A segunda dica prática que eu vou dar para você é que você precisa pensar em arquitetura e não somente prompt. Eu tava dizendo aqui no vídeo, já fiz alguns vídeos sobre isso, é que o prompt realmente é importante, mas é a arquitetura que protege você. Você precisa saber qual modelo faz qual tarefa, qual modelo substitui qual, onde os dados ficam, como o processo continua, como a API cai, como ela sobe, qual é o sistema de ancoragem de um para o outro, qual aplicativo ou qual estrutura tá de hierarquia para que você não tenha um erro e acabe fazendo esse erro em colisão em cascata. A maior parte do trabalho, ele sempre vai depender do conceito humano e você não pode terceirizar esse pensamento. Eu deixei isso num vídeo em específico aqui no canal que tá passando aí na sua frente agora. O prompt simplesmente ele é uma ferramenta. E eu também te ensinei a mexer com prompt, também te ensinei a ajustar isso daí, só que você não pode estar dependendo disso. Você nunca pode terceirizar o seu pensamento crítico. E a terceira dica prática é que você não pode confundir acesso com propriedade. Você pode pagar por uma assinatura, você pode ter créditos, você pode ter API, você pode estar usando modelos todos os dias, mas isso não significa que ele é seu. Você está alugando um cérebro que não é seu. E quando essa capacidade vira assunto de segurança nacional, o contrato muda na hora, sua empresa é tomada de você, o seu cérebro é tomado de você e muitas vezes sem aviso, como isso acabou de acontecer. Agora convenhamos aqui entre eu e você, o erro de muita gente é achar que a IA é liberdade automática e não é. Inteligência artificial é poder e todo poder importante acaba atraindo controle. A única pergunta que sobra é, esse controle vai proteger as pessoas ou vai continuar concentrando ainda mais vantagem na mão de quem tem todo esse poder? O caso do Fable 5 pode ser resolvido amanhã, sem problema algum e todo mundo volta ao normal. Só que o acesso pode voltar. A Anthropic vai negociar isso, ela vai resolver esse problema. O governo ele realmente vai dar essa rescisão para isso. Mas o que isso mostra pra gente é que a mensagem já foi dada. A era da IA totalmente disponível, sem restrição, sem geopolítica, sem controle estatal, ou talvez tenha até sido uma fase temporada, daqui pra frente não vai mais acontecer. Os modelos fortes podem ser lançados para todo mundo, podem ser liberados por camadas como a Anthropic vem fazendo, por país, por empresa, por permissão, por confiança ou até mesmo alguns interesses estratégicos. Só que a conclusão que eu tiro de tudo isso é o quê? O cloud saiu do ar. Eu vou olhar isso como um aviso ou seria só mais uma IA poderosa que pode ser bloqueada em alguns dias? Você precisa parar de ver a IA somente como um brinquedo e começar a tratar ela como realmente uma infraestrutura daqui pra frente. Todo mundo no início achava que a internet ia morrer e hoje todo mundo vive da internet. Hoje os governos, os países, as pessoas, elas vivem da internet. E se a internet cair por alguma coisa, um desastre natural, o mundo acaba. Literalmente, porque todas as infraestruturas econômicas, geopolíticas e até mesmo de manutenção normal, como luz, água, esgoto, energia e qualquer outra coisa, elas têm internet interligadas hoje no sistema. Isso tudo for pro ar, tudo vai explodir. E a inteligência artificial, ela também não vai acabar, ela vai acabar cada vez mais entrando dentro desses sistemas que hoje já estão ecoando na nossa sociedade como nós a conhecemos. E a grande questão é que, por mais profissional do futuro que nós possamos fazer, quanto mais capacidade nós vamos ter, a inteligência artificial pode ter uma capacidade em dobro. Então, o pensamento crítico do humano, ele vai entrar justamente para ser um divisor de águas de tudo isso daí. Beleza, se o caldo engrossar, como acabou acontecendo, o que você pode fazer? Você vai simplesmente estar indefeso ou você vai ter alguma forma de se defender? Mas enfim, enquanto isso tudo tá acontecendo, a gente vai atualizar vocês aqui no canal, então se inscreve, deixa o seu comentário e justamente eu quero saber o que você acredita de tudo isso. Você já leu referente a isso? Você viu essas notícias? Você acha que realmente esses modelos novos vão ser liberados primeiros para os grandes poderosos, como foi acontecido, e vai ser limitado ao público mediante algumas questões? Ou você acha que os governos e empresas simplesmente precisam controlar esse acesso antecipado e aí sim eles decidem quanto poder você vai ter na sua mão? Eu quero que você comente aqui embaixo a sua visão de referente a tudo isso. E eu quero ver se você entende que a inteligência artificial com estratégia não abole
o pensamento crítico do humano em aplicação real ali pro dia a dia. Fechou? Então deixa seu like, se inscreve no canal, vamos cobrir tudo isso que tá acontecendo. E no próximo vídeo eu vou te mostrar o que isso realmente vai acarretar nas nossas vidas e vou te deixar com uma pergunta ainda mais incômoda. Se os melhores modelos de IA nunca forem realmente feitos para você, o que realmente foi feito para você?